Graça e paz, amados irmãos e irmãs. O mês de agosto, a Convenção Batista Brasileira reserva esse mês para a juventude. Por isso, eu me sinto muito honrado em estar aqui com os irmãos, convidado pela juventude da primeira Igreja Batista em Amélia Rodrigues e do seu pastor, pastor Gilson, muito amado amigo e irmão. Assim, desejo cumprimentar todos os irmãos e irmãs com esse abraço fraternal e virtual, porque nós estamos em dias de pandemia. Para a meditação de hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Você que já me conhece, nós reformados temos a mania de nunca fechar a Bíblia. Nós abrimos a Bíblia, lemos as Escrituras e deixamos aberta para acompanhar a exposição do texto bíblico. Veja aí, Neemias capítulo 2, dos versículos 11 a 20. Leamos. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do rei que me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus que nos auxilie através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos aceitar a Tua palavra, para que nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Para que possamos, irmãos, nos contextualizar.
é importante saber que os livros de Esther, Esdras e Neemias estão narrando os últimos anos do cativeiro babilônico persa e o retorno dos nossos irmãos para Canaã ou para a Palestina. Lembremos rapidamente que os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel profetizaram que os nossos irmãos, por causa dos seus delitos e pecados, seriam levados ao cativeiro. Ezequiel e Daniel profetizaram ainda nos dias da invasão e do cativeiro babilônico. E Daniel permanecera, ele sobreviveu a outra invasão sobre o império da Babilônia, a invasão persa. E mais tarde orou, lembrando que a profecia estava se cumprindo e que o povo de Deus deveria retornar à sua terra. É nesse contexto do retorno que aparecem esses três livros, Esdras, Neemias e Esther. Era por volta do ano 455 a.C. A Pérsia era governada por Artaxerxes. Por falar nisso, é bom fazermos aí uma cronologia dos reis da Pérsia, para a gente lembrar rapidinho. Primeiro tem lá Ciro, depois Ciro Dario, ou Dário I, depois Xerxes, a quem nós chamamos de Assuero, e agora Artaxerxes. Tendo dito isso, vamos ao texto? Neemias é copeiro de Artaxerxes, e ele recebe de Deus a missão de abrir espaço para o povo de Deus voltar à sua terra natal, reedificar o templo, o lugar de adoração, e reedificar, reconstruir a cidade e os seus muros. Era um período de grandes desafios, um período de grandes obstáculos, e de onde eu gostaria de tirar para a nossa meditação algumas lições. Pensando nos desafios que nós temos enfrentado nos nossos dias, os desafios que todos enfrentam, mas hoje, dando uma ênfase maior aos jovens, eu gostaria de propor o seguinte tema: lições para jovens de todos os tempos. Quais são as lições para jovens de todos os tempos? A primeira, eu queria salientar, é aprender a ficar só e em silêncio. Nós precisamos aprender a ficar só e em silêncio. Versículos 11 a 16, acompanha aí o texto. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia nenhum animal comigo, senão o que eu montava. De noite, saí pela rua do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais faziam a obra. Até aí. Depois de encontrar-se com transeúnicos que vinham de Canaã, Canaã, onde hoje é o estado de Israel e a Palestina,
Neemias, que estava na Pérsia. Pérsia é onde hoje está o Irã. Ele ficou sabendo o que ele já sabia, que sua terra estava devastada e que os poucos que ali restavam estavam passando fome e duras dificuldades. Disso, Neemias já sabia, mas ao ouvir isso novamente, de alguma forma ele se sentiu incomodado, constrangido. Essa informação o inquietou. Ele passou 4 meses orando e se lamuriando diante de Deus. Encontrou uma oportunidade de falar com o rei. E o rei lhe deu uma carta, uma autorização para que ele regressasse à sua terra. E ao chegar lá, Neemias continuava em completo silêncio. Alguém poderia desconfiar que Neemias estava com depressão, uma falta de ânimo profunda, uma introspecção acentuada, uma falta de fome e de sede, uma falta de alegria. E todos esses sintomas podem indicar realmente uma depressão. Mas não era isso que estava acontecendo. Neemias precisava apenas ficar só. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Precisava perceber qual era a verdadeira situação daquele povo. O tamanho do desafio que ele tinha pela frente. Qual era a verdade que ele precisava encarar e descobrir que ele mesmo era incapaz de realizar aquele feito se não fosse a companhia divina com ele. Veja, meu irmão, neste texto, quantas vezes aparece a expressão: ele saiu à noite, só, contemplou os muros destruídos e não falou nada com ninguém. Neemias estava só e estava em silêncio. Há um ditado popular que diz assim: o peixe morre pela boca. Tem gente que fala demais, fala sem pensar, fala sem prestar atenção de quem é que está do seu lado, fala com tudo e com todos, antes mesmo de falar consigo, de fazer a sua introspecção. E o pior, fala sem antes falar com Deus. Tenho ouvido de crentes que dizem que não podemos falar dos nossos sonhos, senão eles não se realizam. Eu já cheguei a ouvir alguém dizer que nós precisamos orar em silêncio, para que o diabo ele não ouça o que nós estamos pedindo, e assim ele não possa se intrometer na nossa oração com o nosso Senhor e Deus. Oh, meus irmãos, quem pensa assim é supersticioso, não é cristão. Quem pensa assim admite que o inimigo, nosso adversário, tem poder para intervir e atrapalhar na ação de Deus, impedindo ou dificultando que Deus, nosso Senhor, Criador do céu e da terra, possa nos abençoar conforme a sua vontade. Não é assim. Nós não acreditamos assim. Precisamos sim falar. Falar o que é certo, na hora certa, às pessoas certas, da maneira certa. E quando não for assim, precisamos ficar calados. Precisamos aprender a calar, a contemplar, a orar. Você, jovem, que tem um futuro brilhante e desafiador pela frente, quanto tempo você tem se dedicado ao silêncio? A em silêncio analisar
os desafios à sua frente, a calcular os gastos de dinheiro, de tempo, de esforço. E quanto tempo você tem investido diante de Deus para contar os seus sonhos, contar os seus projetos, pedir dele orientação, sabedoria, força, saúde e destreza para conseguir aquilo que você está almejando. Você tem colocado os seus projetos diante de Deus. Você tem perguntado a Deus quais são os projetos que Ele tem para você. Ou você, meu irmão e minha irmã, é aquele que faz primeiro os projetos sem consultar a Deus e depois ora, colocando Deus no canto da parede, dizendo, abençoa aquilo que eu projetei. Ou mais, você é aquele que conta para tudo e todos os seus sonhos. E quando eles não dão certos, você culpa a Deus pelo seu fracasso. Quem é você? Quais são as lições para jovens de todos os tempos? Em segundo lugar, nós precisamos diferenciar aqueles que nos cercam. Vejam aí, do versículo 17 ao versículo 19. 17 ao 19 diz assim: Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Zambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábico, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Até aí. Precisamos, irmãos e irmãs, identificar e não nos confundir de quem é família, de quem é amigo, de quem é colega e de quem é inimigo. É, sim. Fiz aqui 4 ou 5 divisões. Poderia fazer muito mais. Porém, se fizermos essa distinção direitinho, isso nos poupará alguns desgastes. Quero começar falando do primeiro grupo, a família. Eita, grupinho difícil é a família, viu? Você sabe disso? Pois é, eu que o diga. Pois tem uma família pequena, minha família é muito pequena. Eu tenho uma mãe, né? Meu pai já é falecido. Eu tenho uma mãe e tenho meus 3 filhos. Além deles, eu tenho meus 8 irmãos. Eu tenho 36 sobrinhos. E 16 sobrinhos netos. Os netos dos meus irmãos e irmãs. Então, lá em casa, quando fazemos uma reuniãozinha em família, sem convidar ninguém, como hoje é dia dos pais, né? É dia da mocidade aí, mas é dia dos pais. Uma reunião como hoje, sem convidar ninguém, lá em casa aparecem 70 pessoas. Se a polícia baixar lá, prende todo mundo, leva todo mundo preso, porque nós estamos na época da quarentena. Por isso, nesse dia, nós não estamos nos reunindo. Mas 70 pessoas diferentes, 70 personalidades diferentes, 70 ideias completamente diferentes e às vezes até opostas. Um perigo que nós corremos com os nossos pais é tentar agradar a todo mundo. Imagine na minha família 70, agradar 70 pessoas. Imagine como é difícil isso. Muitas vezes os pais nos levam a esse perigo de tentar agradar a todo mundo. E eu vou lhe dizer, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Sempre alguém vai sair insatisfeito, resmungando e chateado. Muitas vezes os pais
querem decidir o mínimo das nossas vidas, as nossas opiniões, as nossas roupas, a escola que nós vamos estudar, o curso que nós vamos fazer, a profissão que vamos escolher. Preste atenção, não deixe isso acontecer. Os pais devem orientar, devem esclarecer, devem opinar, porém, a decisão sempre deverá ser sua. Dê o valor devido aos seus pais, porque seus pais são seus melhores amigos. Mas nunca esqueça de que a decisão é sua. Tem jovem que ouve o professor, ouve o youtuber, o digital influencer, ouve o cantor, a cantora, o artista, o músico, o pensador, o filósofo, ouve todo mundo, mas nunca ouve os seus pais, porque eles são quadrados, eles são ultrapassados, eles são de uma outra época, eles são de um outro tempo, eles têm uma outra opinião. Mas esses jovens se esquecem que na hora que a coisa aperta, é o pai e a mãe que fica do seu lado, é o pai e a mãe que fica com você, é o pai e a mãe que lhe sustenta, é o pai e a mãe que lhe acolhe. Por isso, aprenda a dar valor aos seus pais. O segundo grupo é o grupo de amigos. Nem vou falar bons amigos e verdadeiros amigos, porque se o indivíduo é seu amigo, ele é bom e ele é verdadeiro. Ai, ele ri de suas bobagens. Ele se alegra com suas vitórias. Ele lhe critica quando você está errado. Ele lhe adverte quando você está errado. E mais do que qualquer coisa, ele está disposto a recomeçar com você. Se esse rapaz ou essa moça que anda com você não faz isso, então preste atenção. Ele não é seu amigo. Ela não é sua amiga. E se você é alguém que não age assim, eu quero lhe dizer, você é qualquer coisa menos amigo ou amiga. Certo dia, uma jovem muito triste, muito arrasada, me procurou e disse: Emanuel, eu fui para uma festa com meu namorado. E na festa ele me chamou à parte e disse: olha, tá vendo aquela fulana ali? Ela é muito bonita. Tá vendo aquela cicrana ali? Ela é muito inteligente. E concluindo, ele disse: eu não sei por que estou com você. À medida que aquela menina ia me contando aquilo, eu ia me revoltando e revoltando, até que no meio da conversa bradei e perguntei: e você? Por que ainda está com ele? E ela me respondeu aos prantos: eu estou com ele porque eu amo, porque ele é o amor da minha vida. Triste essa história. Triste porque essa menina, essa jovem, decidiu amar o seu maior inimigo. Olha, menino, olha, menina, se esse seu namorado ou essa sua namorada não lhe respeita, não lhe considera, não lhe admira, não lhe elogia, não sente sua falta, não sente saudade de você, ele está dando prova, ela está dando prova de que você não vale nada para ele. E aí eu lhe pergunto, por que você continua com esse namorado ou essa namorada? Está na hora de você se libertar, de você se amar primeiro, antes de amar a qualquer pessoa. Ao contar seus projetos, Neemias contou com o apoio de alguns que se dispuseram, que ergueram as mangas, que fortaleceram os braços e que o ajudaram a reconstruir. Porém, Neemias também recebeu um outro grupo, sim, um grupo que não só criticava, um grupo que se opusera, um grupo que os desprezaram, um grupo que zombaram deles. Olha, numa linguagem muito popular, Neemias não se importou, não ligou, não comeu reggae, não deu trela. Ele disse apenas: vaza, pula fora, rapa daqui,
Veja aí no versículo: vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu queria lhe perguntar, meu irmão e minha irmã, você já identificou direito aqueles que estão à sua volta? Você já sabe quem são aqueles que lhe apoiam e que você serve de apoio para eles? Você já identificou quem são as pessoas que só se apoiam em você e que retiram de você toda a força e toda a energia e não lhe dão nenhuma ajuda? E você? Você é alguém que dá apoio e recebe apoio em troca? Ou você é alguém que serve apenas de sanguessuga e se apoia e passa por cima das pessoas? Em terceiro lugar, quais são as lições para os jovens de todos os tempos? Em terceiro lugar, as lições são: nós precisamos da aprovação divina. Vejam aí, versículo 20. Versículo 20, então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Até aí. O Deus dos céus é quem nos dará êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. O esforço humano é importante para as nossas conquistas. Eu tenho falado disso em muitas outras mensagens. Então, se você estudou até o ensino fundamental, volte a estudar. E comece e conclua o ensino médio. Se você já concluiu o médio, entre na faculdade e conclua a faculdade. E depois a especialização, o mestrado, o doutorado. Não pare por aí. Se você é funcionário, faça um concurso público ou trabalhe na sua área. Se especialize na área que você escolheu. Se você está desempregado, gente, há vários cursos de qualificação profissional sendo oferecidos de forma remota ou EAD, de forma gratuita, por instituições conceituadas. Qualifique-se e prepare-se para o mundo do trabalho. Ou seja, se esforce, pois a sua bênção não cairá do céu como maná. Porém, jamais se esqueça, Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, então vigia a sentinela. Salmo 124, versículos 1 a 3, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. Muitas vezes somos tentados a acreditar que conseguimos conforme os nossos esforços e a nossa capacidade. Esquecemos que tudo que somos e temos é resultado de Deus e da sua graça e do seu favor. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem nos deu a família. É Ele quem nos dá o alimento. É Ele quem nos dá a força, a saúde, a garra, a destreza. É Ele quem nos dá inteligência e sabedoria. Foi Ele quem abriu a porta dessa escola, dessa faculdade e desse emprego. E é Ele quem pode abrir a porta para nos levar muito além dos nossos sonhos. Eu queria lhe dizer, meu irmão, quem recebe tudo isso precisa ser grato em pensamento, em palavras e em ações. Gratos a Deus por tudo que Ele dá. A Deus toda a glória. Foi assim que cantou Moisés. Então entoou Moisés um cântico com os filhos de Israel, um cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor cantarei, porque Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. Olha, eu queria lhe dizer, meu irmão, queria lhe perguntar, para aquilo que você já conquistou, você reconheceu a bênção e a graça e o favor de Deus?
Eu queria lhe perguntar também, você pede a Deus força, sabedoria, destreza, capacidade para conquistar? Me responda isso. Você tem orado e pedido a Deus? Se inspire na vida de Neemias e que Deus lhe conceda a graça de ser abençoado e conseguir os seus sonhos para a honra e glória do seu santo nome. O que é que Deus tem falado com você? Que Deus te abençoe.